Hoje, segunda-feira, 13 de março de 2023, nós estamos estudando os princípios fundamentais e estamos iniciando o nosso segundo tempo de hoje, segundo momento de hoje, nessa segunda-feira. Estamos estudando a cura pelo Espiritismo, dentro do estudo da mediunidade, com enfoque nos médiuns curadores. E, primeiro momento, hoje nós discutimos aí o processo, né, o fundamento da cura pelo Espiritismo, dentro da afirmativa de que o Espiritismo não faz milagres. Então, nós conversamos um pouco sobre como é que isso acontece, esse processo de cura e de melhora do paciente, do necessitado, de socorro, do necessitado de cura, de melhora mesmo, né? Então, na sequência, nós estamos aqui vendo as leis que já conhecemos da natureza, voltadas para a cura, que são leis dos fluidos, que o Eliseu Rigonati está trazendo para nós, para a nossa reflexão, para o nosso estudo. Então, nós estamos estudando aqui as 12 leis que eles apresentam para nós. No vídeo anterior nós estudamos algumas e agora nós vamos continuar. Na terceira, ele fala para nós assim: um espírito conhecedor dos métodos da cura espiritual pode injetar em um corpo doente um remédio em forma fluídica. Um espírito não é médium. Um espírito conhecedor dos métodos da cura espiritual pode injetar em um corpo doente um remédio em forma fluídica. Pode ou não pode? Está falando aqui que pode. É o passe espiritual. Porque nós temos o passe espiritual, o que alguns chamam de passe misto ou humano espiritual, em que aí, nesse caso, o fluido é o fluido do médium combinado com o fluido espiritual que é oferecido ao necessitado. E temos o passe magnético, onde a necessidade da criatura, do ser, a necessidade se resume em necessidade de fluido animalizado, fluido vital, fluido magnético. É o passe magnético. Então, nós temos 3 tipos de fluidos para serem trabalhados nesse processo de beneficiamento, de gerar benefício para alguém. Primeiro processo, primeiro método, primeiro processo, primeiro caso, vou chamar assim, primeira situação em que o necessitado necessita somente dos fluidos humanos, materiais, animais. Então, nós oferecemos a ele o fluido vital nosso, a energia magnética nossa, ou o ectoplasma nosso. São 3 nomes: fluido vital, ectoplasma e fluido magnético. Oferecemos. Os espíritos, então, nós não participam com o fluido espiritual, objetivamente. Segundo caso, nós oferecemos o nosso fluido magnético humano, os espíritos oferecem os deles, captam esse fluido nosso, combinam com o deles e oferecem. E em terceiro, os espíritos podem nos beneficiar diretamente também. Um espírito curador. Espírito curador. Onde é que ele está? Na equipe espiritual. Um espírito curador, para tratar de um doente, precisa de um médium que possua a mediunidade curadora, do qual retira o fluido magnético que serve de veículo aos remédios fluídicos. Vamos repetir. Um espírito curador, para tratar de um doente, precisa de um médium
que possua a mediunidade curadora, do qual retira o fluido magnético que serve de veículo aos remédios fluídicos. Então aqui agora ele está falando de material, de fluido humano, fluido material. Remédio. Porque as doenças, muitas vezes, não são materiais, não são corporais, não são físicas, são psíquicas, são espirituais. E aí o espírito já age diretamente nisso. Tá? Como é que isso acontece? É isso que nós acabamos de falar. Nós fornecemos o nosso fluido, os espíritos pegam, o espírito pega esse fluido, elabora, trata, acrescenta de acordo com a necessidade do paciente, do doente, chamando aqui de paciente ou de doente, e beneficia e gera o benefício para ele. Tranquilo? Vocês hoje estão calados e muito calados. É porque a gente está seguindo o livro aqui e ele está muito claro também, né? Está muito claro, está muito objetivo. A força que movimenta os fluidos é a força magnética. Tanto mais forte, quanto maior for a vontade do médium. E a do espírito em realizarem a cura. Está lá o espírito curador na equipe espiritual. Está lá o médium curador, que fornece esse fluido curador, do lado de cá. Se ele imprime uma vontade mais ou menos, e o espírito de lá também imprime uma vontade mais ou menos, essa vontade mais ou menos dos dois vai surtir um efeito. Então, o que ele está querendo trabalhar conosco é a vontade de beneficiar, a vontade de curar, a vontade de aliviar, que o médium precisa de ter. Então o médium, o passista precisa de tomar consciência de que ele não é um coadjuvante na tarefa. Ele é um protagonista. A vontade dele, o que ele despende de sentimento, de vontade, de exercício dessa vontade de beneficiar, de curar, de aliviar, de doar. Doar. A intensidade dessa vontade está diretamente ligada ao resultado a ser alcançado. Ok? Nós vamos falar disso lá na nossa discussão semana que vem, tá, Eustáquio? Nós estamos levando umas orientações sobre o passe lá na casa em Contagem, no nosso lar. Tivemos lá ontem e domingo que vem voltaremos lá. Vamos discutir exatamente isso. São orientações, foi muito bom, né? São orientações sobre o passe, que a gente tem essa tarefa aqui, né? É uma equipe aqui que coordena essa tarefa na casa, e que nós levamos ontem lá, e que a gente para dar uma repassada no modus operandi do passe, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora. De como o que acontece durante o passe, que é isso que o Eliseu Rigonato está trazendo para nós aqui, que o passe é uma proposta de cura, né? Proposta de beneficiamento, uma proposta de alívio, e que é a cura pelo Espiritismo. Agora, só que não é só material. Existe um componente espiritual que é o que depende da nossa participação, que é a nossa reforma íntima. E que, ao mesmo tempo, convida o passista a utilizar a tarefa como oportunidade da própria reforma íntima. Porque que tipo de fluido que o passista está oferecendo? Será que ele gostaria de receber os fluidos que ele está oferecendo no passe? Então, na medida em que a consciência vai se abrindo, a vigilância vai acelerando e a qualidade dos fluidos vai se melhorando. E os resultados vão ficando melhores. Simples assim, né, gente? Então, essa força é a vontade, tanto do médium quanto do espírito curador, nessa tarefa, nessa operação da transfusão de fluidos. A vontade do médium, junto com a vontade do espírito curador,
não bastam se não houver a vontade do doente para auxiliar a cura. Opa! Como é que a vontade do doente se expressa? Em acreditar. Como é que a vontade do passista se expressa? Em acreditar. E a do espírito? Em acreditar. Qual vai ser o resultado de a gente fazer uma coisa que a gente não acredita nela? E para acreditar é preciso de conhecer. O que os Espíritos falam para nós lá no capítulo A Fé Transporta Montanhas do Evangelho segundo o Espiritismo? Que a fé necessita de uma base. Base essa que é a inteligência, a compreensão perfeita daquilo em que se quer crer. Então, por isso que o passista precisa de saber em que ele está lidando e como é que é o modus operandi daquela tarefa. Então, quem aí é passista, ou quer ser passista, ou vai ser passista, já fique sabendo que é preciso que ele também estude bastante, que ele adquira conhecimento, e que ele conheça a tarefa do passe, e que é uma tarefa belíssima, riquíssima, em oportunidade de socorrer e de aliviar as pessoas, as criaturas. Isso não estou falando só do passe espírita, não, na casa espírita, não, viu, gente? Estamos falando nesse passe diário que a gente aplica nas pessoas, com o nosso olhar, com o nosso riso, com a nossa energia, com o nosso olhar, com o nosso riso, com a nossa energia, com a nossa compreensão, com a nossa afetividade para com as pessoas. Tudo isso transmite energia, transfunde energia. Tem pessoas que chegam para nós completamente desenergizadas, conversam conosco 10 minutos e saem transformadas. Isso é um passe, isso é uma transfusão de energia. É nisso aí que a gente volta lá no primeiro. A moléstia é causada por fluidos impuros que foram assimilados pelo organismo ou que se produziram nele. Esses fluidos geram esse mal-estar em nós, que às vezes numa conversa com alguém, e às vezes esse alguém não fala nada. Só de ouvir, só de ficar escutando o outro desabafar, porque às vezes está ali engasgado, intoxicado com aqueles fluidos que ele mesmo está produzindo, e ele chega e joga aquele... A gente tem que tomar cuidado para criar uma barreira, assim, falar, não vou pegar isso para mim não, né? Senão, aí a gente, se não tiver conhecimento e equilíbrio emocional, a gente vai entrar nessa frequência e acaba se desequilibrando. Daí a necessidade do preparo para o exercício da mediunidade em todos os momentos. Por que isso, gente? Porque passe é um exercício mediúnico. E nós não precisamos de impor mãos para dar passes. Sim, Lu? Sim. Afetividade. Afeto. Já é um alívio. Pode ser, né? Pode ser um alívio. Sim. Mas e quando a pessoa, a qual você falou que o paciente, sim, ele também tem que querer. Ah, sim. Nós vamos chegar aqui. É o caso, por exemplo, da criança, ou do doente mental, ou que está em coma. De alguma forma, algum afeto, algum ente ligado àquela criatura pode fazer, às vezes, dele. No caso, os pais, os amigos, os amados e os amantes daquela criatura. Então, tem isso aqui também, como um processo e uma necessidade. Agora, por exemplo, a gente está vendo que a vontade do médium junto com a vontade do espírito curador não bastam.
É preciso da receptividade. Jesus não se impõe a nós. Ele espera o momento em que nós estejamos prontos para assimilá-lo. Quando Jesus reúne os seus discípulos em Cesareia de Filipe, que Jesus reúne os seus discípulos e fala assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele está buscando fazer uma avaliação, mas para ter uma compreensão. E aí acontece aquele diálogo entre ele e os discípulos falando qual era a sensação dos homens, que uns achavam que era Jeremias, outros que João Batista, ou qualquer dos profetas, que ele pergunta para Pedro, e o Pedro então fala: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus termina aquela passagem assim: então Jesus recomendou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Por que será que ele fez essa recomendação? Há questões a serem abordadas. Mas quanto ao nosso assunto de hoje aqui, é que Jesus não quer ser imposto. Ele quer ser admitido, quer ser assimilado, quer ser aceito. Ele quer ser conhecido partindo de uma iniciativa nossa. E essa iniciativa é gerada muitas vezes por essa circunstância que nós estamos estudando aqui hoje. Jesus não se impõe a ninguém. Ele espera que a gente o assimile e o acolha. Assim também são todos os recursos divinos para nós. Por isso a bem-aventurança. Por isso, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mas Jesus se anunciou para a humanidade. Mas dentre esses, ou seja, muitos os convidados, muitos os chamados, muitos os conhecedores, mas poucos os escolhidos. Quem é que é escolhido? Aquele que se ficar escolhível. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quem é que entrará no reino dos céus? O que é reino dos céus mesmo? Qualidade de vida espiritual. Estado espiritual sadio, que refletirá um corpo sadio, que proporcionará um estado físico sadio. Aí vem o sábio e fala: mente sã, corpo são. Ele está falando em outras palavras, é isso. Então há essa necessidade da admissão, da assimilação, da aceitação, que é exatamente a expressão máxima do respeito divino ao livre-arbítrio de cada um de nós. Eu tenho, está aqui à sua disposição. Quando você quiser, eu te dou. Mas enquanto você não quiser, eu não dou. Eu respeito. Assim é com tudo na vida, com todos os benefícios que são trazidos para nós na vida. Porque Jesus não se impõe a ninguém, ele respeita o livre-arbítrio de todo mundo. Assim como Deus, as próprias leis divinas não são impostas para nós. Nós vamos assimilando-as. Os próprios benefícios divinos, você tem todo direito, com toda a alimentação que existe no universo e no meio onde nós vivemos, nós temos todo o direito de fazer greve de fome, morrer. Por, chama isso, inanição, né? Podemos. Ele respeita, aceita, espera. Só que não nos esqueçamos que tudo que nós fazemos tem consequências. Lei de causa e efeito. Então hoje, por exemplo, a gente vê espíritos vivenciando situações de miserabilidade. Isso não é por acaso. Nós não temos que julgar nem condenar e nem lançar esse olhar. Mas Deus, na sua soberana justiça e misericórdia e bondade, de modo nenhum permitiria que alguém passasse necessidade, passasse fome, se isso não fosse necessário para o processo evolutivo dele, para o processo educativo dele. São os processos educativos da alma. E não é por acaso que ele está vivenciando essa necessidade de administrar a escassez ou de se submeter aos efeitos da escassez absoluta. Aí um convite é: o que eu estou fazendo com a abundância de agora?
Ok? Então, a vontade do médium, então é necessário, só fechando isso, então é necessário que o paciente, o necessitado, no rumo da nossa conversa aqui, esteja de mãos abertas. Esteja, não de mãos abertas fisicamente, de coração aberto, não de coração físico aberto. Esteja receptivo. Sabe o que é isso? O retorno à primeira das 7 bem-aventuranças. Qual que é ela? Bem-aventurados os pobres em espírito. O que é o empobrecimento em espírito? É o combate ao orgulho, ao egoísmo e o cultivo da humildade dentro de nós. O pobre em espírito é aquele que traz em si o sentimento de que sempre precisa, que sempre é um necessitado, que não é capaz de tomar conta da vida, do mundo, das causas, dos efeitos, da forma como a gente tenta fazer. Porque nós queremos é controlar tudo. E quando a gente quer controlar tudo, nós perdemos o controle de nós mesmos, né? Porque ficamos muito ricos em espírito. Achamos que criamos em nós uma sensação de autossuficiência. Aí nós contrariamos completamente a primeira bem-aventurança. E quando nós criamos a sensação e a certeza de que somos autossuficientes, nós deixamos de ser receptivos. Se somos autossuficientes, nós não precisamos de nada. Então nós fechamos todas as portas da receptividade. E fechamos todas as portas de ingresso na primeira bem-aventurança. Então é preciso de arrombar essas portas de novo. E às vezes para arrombar essas portas precisa de doer. Precisa de surgir uma necessidade mais forte. Para que a gente caminhe na direção dessa intenção de arrombar essas portas. De derrubar essas portas. E nós construímos um abismo entre nós e o bem quando nós tomamos essa posição. Então nós precisamos de reconstruir pontes para voltar para esse estado de bem-aventurança. Em pobreza de espírito, ou seja, em cultivo da humildade em nós, da receptividade, da consciência de que Deus é o Pai, é o Criador, e que nós somos os destinatários de todo o benefício dele. E que estejamos nos sentindo aptos e receptivos para isso aconteça. Em todos os campos da vida. Não nos esqueçamos disso. A vontade do médium, aliada à vontade do espírito curador, condensam e dirigem o fluido curativo. Junto o fluido humano, o fluido espiritual. Né? E aí essa operação espiritual aí é para condensar, preparar, colocar esse fluido em afinidade fluídica com o paciente. Porque às vezes esse fluido está tão elevado e o paciente está numa vibração fluídica tão baixa. Então os espíritos que conhecem isso e têm habilidade para lidar com isso, se jogar esse fluido desse jeito que lá vai nele, vai bater e escorrer. Então eles elaboram isso para buscar uma afinidade fluídica para na hora que ele despejar, receber. Despejar aqui, gente, é uma figura bem... Deu para entender isso? Então, esse é o trabalho espiritual, porque são os espíritos, a equipe espiritual é que conhece a necessidade do espírito. E conhece o padrão vibracional daquele espírito que está recebendo, que reflete no seu corpo físico. Então, primeiro eles criam essa afinidade fluídica para que haja recepção pelo necessitado. Tranquilo? É como se você não gosta de uma joia, de um ouro, e a pessoa chega e te dá uma joia de ouro. Você fala, não gosto desse trem, não. Vou dar para o Mauri. Entendeu, gente? No caso de estar o doente impossibilitado de agir por vontade própria, Lu, você perguntou ainda há pouquinho. Por exemplo, uma criança, poderão substituí-lo na fé e nas orações os seus familiares. E se não tem os familiares, os seus amantes e os seus amados, aqueles que estão ligados pelos vínculos do amor àquela criatura, da afetividade àquela criatura.
Deu para a gente entender isso? Aí nós vamos entender o passe em lugar de outro. Isso existe? Existe. Nós vamos entender o valor da prece como condutor de energia para o outro. Então a gente às vezes não tem como dar um abraço. Faz uma prece. Que aí nós estamos também beneficiando o outro energeticamente. Faz um trabalho de irradiação. Não é de radiação não, hein? Irradiação. Que é condução, encaminhamento de energia para aquela criatura. Se o familiar não existe ou não está presente, qualquer outra criatura que possa fazer esse trabalho de intercessão. E se não tem mais ninguém, esse necessitado possui um amigo espiritual chamado anjo da guarda que intercederá por ele com certeza. Deus a ninguém desampara. A ninguém desampara. O Espiritismo não cura todas as doenças. O êxito do tratamento espiritual depende da fé viva alimentada pelo doente. Se ele não tiver fé, se ele não acreditar, compromete o resultado. Ou seus familiares. E pelo médium. Muita atenção para esse aqui, ó. Os focos que produzem os fluidos impuros, causadores das doenças, estão localizados no perispírito. Voltamos no primeiro. Uma moléstia causada por fluido impuro que foram assimilados pelo organismo ou que se produziram nele. Aí agora vem no 9. Os focos que produzem os fluidos impuros, causadores das doenças, estão localizados no perispírito. Nós começamos a nossa conversa no vídeo anterior falando sobre isso. Que nós vamos produzindo fluidos que são impregnados, vão impregnando o nosso perispírito, que por sua vez transmite esse para o corpo físico, por intermédio dos chakras, principalmente, em cada plexo, cada região do corpo físico, e que vai gerar desarmonia por causa da desarmonia fluídica. Lei de causa e efeito. Aí a ciência hoje está começando a caminhar nessa direção e identificar como causa fundamental de todas as moléstias, vamos chamar assim, como doenças psicossomáticas. Nada mais é do que isso aqui. Esse processo fluídico de transfusão e de influenciação fluídica desde da criação pelo espírito, da contaminação do fluido perispiritual, do reflexo desse fluido contaminado no corpo físico e do surgimento da moléstia. Os focos que produzem os fluidos impuros, causadores das doenças, estão localizados no perispírito. O mal, os vícios, as paixões inferiores produzem manchas em nosso perispírito. Dessas manchas se originam os focos de infecção que arruinarão o nosso corpo nessa encarnação e nas futuras. Uai, nas futuras também? Por isso, qualquer um de nós pode estar com seu perispírito manchado pelo péssimo modo de viver em encarnações passadas. Ou pode manchá-lo agora, se não souber viver dignamente. Procurando-se a causa de uma moléstia e não a encontrando na vida presente, a origem estará em uma encarnação anterior. Por que ele falou que a origem pode estar e falou que ela estará? Porque tudo funciona com base na justiça divina, nas leis divinas. Aí nós vamos entender por que muitas vezes a pessoa nasce, vive e numa determinada etapa da vida surge uma moléstia. Ou às vezes a pessoa chega, nunca fumou, nunca bebeu.
E de repente surge um câncer de pulmão, um câncer de fígado. De repente a pessoa nunca botou álcool na boca, adoeceu. Uma doença hepática. Vai ver, cirrose das mais brabas. Desencarna. Ué, mas como assim? Será que é só o álcool que é a causa da cirrose? Não. Mas tem uma causa que gerou a cirrose, que ele não praticou ali, e que surgiu. De onde é que vem isso aí? O perispírito possui uma função, que é a função que é chamada por Hernando Guimarães de modelo organizador biológico. O que é isso? Há uma correspondência célula a célula entre o perispírito e o corpo na formação do corpo físico. Toda a transgressão à lei divina é registrada pela consciência, é refletida no perispírito e registrada pelo perispírito, e é mantida os efeitos dessa transgressão, desse desequilíbrio fluídico no perispírito, é mantido no processo de formação do corpo físico. Aí nós vamos explicar todas as transgressões, todas as doenças. Por exemplo, a criatura, as doenças de nascença, por exemplo, normalmente, elas são kármicas e não terão cura nessa vida. A pessoa, às vezes, nasce com uma doença. Não estou falando de questões fisiológicas, é de nascer surda, nascer sem fala, de nascer paralítica. São claramente consequências de atos de passado que deturparam a estrutura perispiritual, que por sua vez, que vai servir de forma do corpo físico da encarnação. Se a forma está amassada, o corpo vai chegar aqui amassado. Se a forma está furada, o corpo vai chegar aqui furado. De repente, o menino chega aqui, o coração não funciona. Logo lá no início, já descobre o problema de coração, o menino vive pouco tempo. Por que o coração não funcionou, gente? O coração perispiritual está furado, está maculado, está machucado, está comprometido. Então ele vai comprometer o coração do corpo físico, porque ele é forma da formação desse coração. E onde é a geratriz disso tudo? A consciência da criatura, o remorso, a culpa perante a lei divina, a transgressão, a consequência da transgressão à lei divina. É isso que ele está falando aqui para nós. Então, muitas vezes, a gente não compreende as causas das anomalias físicas que a gente encontra aqui, porque fala assim, mas onde é que está Deus que está deixando isso acontecer? Meu filho nasceu surdo, meu filho nasceu paralítico, olha só que coisa. Não é que Deus, onde é que está Deus que deixou um trem desse acontecer? Quem é o meu filho? Uma alma, um espírito imortal e ativo, e que certamente transgrediu algumas leis divinas no passado, e isso contaminou, maculou o seu perispírito, que por sua vez vai macular o seu corpo físico numa operação de reflexo energético, reflexo fluídico. Isso é lei. Existe uma lei que determina que o corpo físico precisa de uma forma, e que essa forma que seja produto do nosso campo mental. Se essa forma está estragada, o produto dessa forma também ficará estragado, deformado, adoentado, molestado, de alguma forma, pela lei de causa e efeito, como consequência do cumprimento da lei de causa e efeito. Esse é o 9. Por isso, qualquer um de nós pode estar com seu perispírito manchado pelo péssimo modo de viver em encarnações passadas. Para a gente entender o porquê das manchas no corpo físico que vão surgindo agora em forma de moléstias, como consequências, e que pode não se manifestar na infância, no berço, e que pode se manifestar posteriormente, porque consciencialmente nós estamos vinculados àquela necessidade de vivenciar aquela dificuldade para que a gente se eduque, se corrija, se melhore, se aperfeiçoe. Reencarnação serve para isso.
questão 115 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação do Espírito? O Espírito necessita vivenciar as experiências da matéria, que é um objetivo. O Espírito necessita de vivenciar as vicissitudes da vida, é outro. E o Espírito necessita de contribuir com a parte que lhe toca na obra da criação, é outro. Alguns objetivos da encarnação que os Espíritos trazem para nós na questão 115. Então a gente está aqui à toa. A gente não vê aqui também, a gente ainda não é merecedor de felicidade. Por isso que Jesus falou, a felicidade ainda não é desse mundo. Não é porque Ele não quer concedê-la, porque Ele não nos concede a felicidade, Ele nos proporciona recursos para atingi-la. É porque a gente ainda não está sintonizado com a felicidade, porque nós trazemos em nosso histórico de passado muitas forças contrárias a essas felicidades, muitos antagonistas a esse estado de felicidade, que nós ainda precisamos de trabalhar. E na proporção que nós formos trabalhando, nós vamos construindo uma coisa em nós chamada a construção do reino de Deus em nós. O que é isso? A construção tijolinho por tijolinho, reforma por reforma, melhora por melhora no nosso caráter, nos nossos valores, no nosso quadro de valores, nos nossos caracteres. A questão 685 do Livro dos Espíritos fala para nós de educação, a arte de formar caracteres. A gente reencarna para se educar, para rever os caracteres que constituem o nosso caráter. Então isso é conquista, felicidade é conquista. Por isso Jesus fala, a felicidade ainda não é desse mundo. É porque nós ainda não estamos aptos a ser felizes. Mas Ele nos traz, no eixo central do seu ensinamento, as coordenadas para que a gente vá construindo esse reino de Deus em nós, o reino dos céus em nós. Que é esse processo, consequência desse processo de transformação, e que se expressa em nós como qualidade de vida espiritual. E as curas fazem parte desse processo de construção. Então estejamos todos muito receptivos, muito fervorosos em relação a essa possibilidade, porque é uma possibilidade que depende de nós aceitarmos. Se nós estivermos fervorosos, encaminhando a nossa vontade para esse processo de cura, nós já estamos fazendo a nossa parte. E toda vez que nós fazemos a nossa parte, os planos maiores da vida fecham conosco. Toda vez. E toda vez que nós não fazemos, eles nos esperam. Não nos julgam, não nos condenam, simplesmente têm paciência e nos esperam. Porque eles sabem que a nossa consciência será desperta uma hora e nós vamos mover energia nesse sentido. Aí eles vão fechar conosco. Nós temos que parar, né, Mauri? Precisamos. Semana que vem a gente continua a partir da 10ª, e semana que vem a gente fecha esse assunto também. E na outra semana nós começamos com um assunto novo, que é influência dos espíritos na nossa vida. Aí que nós vamos ver onde é que nós precisamos de vigiar para não ficar curáveis. Necessitados de ser curados, melhor dizendo. Para deixarmos de ser ajudadores para começar a ser dependente da ajuda do outro. O que nós precisamos fazer? Influência dos espíritos na nossa vida. Dos bons e dos que ainda estão na ignorância e na maldade. Muito boa noite a todos. Mas semana que vem nós ainda vamos continuar fechando essa questão da mediunidade, para a gente fechar esse capítulo do livro A Mediunidade Sem Lágrimas, que nós estamos estudando, para que a gente arremate isso, para na outra semana estudar a influência dos espíritos na nossa vida. Fiquem com Deus, uma ótima semana a todos, e até segunda-feira que vem, se Deus quiser. E tem muitos pontos bastante interessantes na continuidade aqui desse livro. Ok?